Olá, eu sou o professor Jó e hoje nós vamos fazer a correção da aula 53, tá? Do oitavo ano de matemática. Então, o tema da aula é dízimas periódicas. Aqui teve alguns exemplos, tá? De como a gente conhece, tá? Uma dízima periódica. Ela pode ser simples ou composta, como está dizendo aqui. Então, vamos à correção. Exercício 1. Complete o quadro a seguir. Então, eu tenho aqui a fração geratriz, que quando eu pego o numerador aqui, no caso 2, e divido pelo número 3, vai dar esse resultado aqui, número decimal. E esse número decimal ele é chamado de dízima periódica, tá? É um número que vai ter um período, que vai estar se repetindo, e esses 3 pontinhos diz que esse número é infinito, ele nunca vai ter fim, tá? Então, é um número muito grande, tá? Então, por isso é chamado de dízima periódica. E aqui nós vamos descobrir qual que é o período. O período é o número que, a partir dele, começa a se repetir novamente, tá? E a gente vai entender. Então, quando eu peguei o 2 aqui e dividi por 3, eu peguei a fração 2 terços e dividi, deu 0,6666. Eu sei que é uma dízima porque o próximo número aqui é 6 também, tá? Então, se o próximo número é 6, eu sei que o meu período ele começa com 6 e todos os outros números vão ser 6 também. Então, o período aqui, tá? É 6. Esse é o período, tá? É o 6. Ok? Isso daqui pode ser representado dessa forma assim, 0,6 com uma barrinha em cima do 6, representando que o 6 é o período, tá? 12 barra 99, 12,99 avos. Se eu pegar o 12 e dividir por 99, vai dar esse número aqui, também, tá? Infinito. E se a gente observar agora, nossa sequência ela começa com 1, depois vem o 2, depois ela vem o 1 e o 2 novamente, tá? Então, o nosso período aqui é como se fosse assim, 0,12, com a barrinha em cima mostrando qual é o período. O período é o 1 e o 2, depois do 2 vai vir o 1, depois o 1, o 2. Então, o nosso período é o 12, tá? Isso são dízimas simples, tá? 7 nonos. Se eu pegar o 7 e dividir por 9, vai dar esse número decimal infinito, 0,7777. Então, se a gente olhar a primeira casa, o nosso período é apenas aqui o 7, tá? Por quê? Ele já repete, 7, então vai ficar repetindo, 7 em 7. Tá? A fração geratriz 51,90, se eu dividir, vai dar esse número aqui, 0,566. Se eu anotar aqui, esse primeiro número é o 5. O segundo número é o 6. Olha só, tá? E aí, eu tenho aqui o próximo número de novo aqui é o 6, tá? Então, eu sei que os próximos números aqui é 6, tá? Só que teve um número antes aqui, o 5. E esse 5, ele é chamado de não período. Então, se ele não é um período, essa dízima, ela é considerada dízima composta, tá? Aonde eu vou ter o número aqui 5 e a minha barrinha vai ficar apenas em cima do 6. Então, é 0,56, aonde a barrinha mostra que o período aqui meu é o 6, tá? Nesse caso. Só que essa é uma dízima compostas. Por quê? Porque ela tem uma parte que não é periódica e é a partir depois dessa parte não periódica que a gente observa qual é o período aí. Okay? 8 nonos. 8 nonos, dividindo 8 por 9, vai dar 0,888. Se vocês verem, o período ele já começa logo após a vírgula, logo após a primeira casa decimal. Então, isso é uma dízima simples, tá? Então, isso é 0,8, com a barrinha em cima já mostrando que o período é logo no começo. Então, é uma dízima simples, tá?
de período 8. 153 dividido por 99. Nós vemos aqui, ó, 54, 54. Então, nós temos 1 inteiro e 54. Esse é o nosso período, então, ó, barra 54. Por quê? Vai repetir, ó, 5 e 4, depois volta no 5, do 4, depois o 5 e o 4. Então, o período é o 5 e o 4. Então, o nosso período é o 54. Vamos para a próxima. Atividade 2. Na atividade 2, né, da aula 53, está pedindo para a gente identificar com S as dízimas periódicas simples e com C as compostas. Então, ó, vamos lá. Eu falei na aula anterior aí que vocês viram, né, que a dízima simples, o período, ela começa logo depois da vírgula, né, na primeira casa decimal, tá? Então aqui, ó, o 3 e o 3. Então isso daqui, pessoal, é 0,3 com o período sendo o 3 ali, ó, tá? Então, se o período é logo no começo, e é o 3 nesse caso, isso é uma dízima simples, tá? Item B. Nós temos aqui 1,2525. Olha só, depois da vírgula, aqui vem 1, vem o 2, depois vem o 5, depois vem o 2 novamente, depois vem o 5. Então, se a gente observar, nós temos aqui também um período, ó, que é o 25. E ele começa esse período logo depois da vírgula já, né? Ó. Então, esse período, por mais que tenha dois algarismos, duas casas decimais, tá? Ela é simples. Por quê? Porque ela começa logo no começo, então ela não tem a parte não periódica, tá? No item C, ó, já ao contrário, nós temos aqui 0,5, 21, 21. Então, ó, esse 5 aqui, a gente não vai ver ele repetir aqui mais. Olha, quem que começa a repetir? Ó, o 2, o 1, depois o 2 e o 1. Então, isso daqui fica dessa forma, ó, 5, 21, onde o nosso período é 21. Mas o 21, ele não está logo depois da vírgula, né? Tem uma casa decimal antes que não é parte desse período. Então, isso significa que isso é uma dízima composta. Então, letra C. No item D, da mesma forma, 0,211. Se a gente olhar aqui, o nosso período, ó, vai ser o 1 e não o 21, porque não está repetindo o 21, está repetindo o 1. O 2 é um não periódico, então significa também que é uma dízima composta aí. Na E, nós temos aqui, ó, 3,45, 45. Então, olha lá. Depois da vírgula, 3,45 vai estar repetindo. Então, o nosso período é 45. Como ele está próximo já, é a primeira casa aqui e a segunda já. Então, aqui é uma dízima simples, tá? Na F, nós temos 2,18, 18, da mesma forma, olha aqui, 2,18, 18 é o nosso período, uma dízima simples. Na G, nós temos aqui 0,1, 54, 54, olha só, o 1 não repete mais, então, ó, ele está próximo da vírgula, é não periódico. O período é o 54, se a gente observar, tá? Então, o 1 não é período, apenas 54, então é uma dízima composta que tem não período e período. Na H, nós temos aqui 2,273131. Olha só, agora duas casas aqui que não se repete. Quem que é? O 27. Começa a se repetir da onde? Ó, do 3 do 1. Então, ó, 2,2731. O nosso período, ó, é o 31. Então, nós temos aqui uma parte não periódica, que é quem? O 27. O 27, ó, é não periódico. Então, isso é uma dízima composta também. Ok? Na I, da mesma forma, nós temos 0, ó, depois da vírgula, na primeira casa decimal vem o 0 e ele não se repete mais. Quem se repete? O 7. Então, ó, o período nosso é o 7.
O zero, então, é não periódico. Então, isso é uma dízima composta. E na J, nós temos aqui 0,17, 17, 17. Notamos que o período vem logo depois da vírgula, é 17, então é uma dízima simples. Então, feita a correção aí da aula 53, até a próxima correção.